vocês? Então, gente, domingo foi Dia dos Pais e eu queria muito ter gravado a tag Pai Maquiando com ele, mas ele fugiu. Então eu resolvi, em questão de fazer uma homenagem a ele, de contar pra vocês a história de como a gente se conheceu. Pra quem não sabe, eu conheci meu pai com 21 anos, é bem tarde, né? Mais antes tarde do que nunca. Eu já contei um pouquinho, resumidamente, como é que foi a minha história, toda a minha história pra vocês. E hoje eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe de como eu conheci o meu pai. Eu cresci minha vida toda com um homem que eu achava que ele era meu pai, na verdade não a vida toda. Quando eu fiz 3 anos de idade que eu conheci ele, mas a minha mãe afirmava que ele era meu pai, então eu cresci com aquilo, sabe? Acreditando que ele fosse meu pai, sabe? Mas assim, eu sempre me achava diferente, porque eu não pareço nada com a família da minha mãe, muito menos a do meu pai, no caso meu padrasto, muito menos com a família dele. Eu me sentia estranha. Até cheguei a perguntar à minha mãe se eu era adotada e tudo mais, e ela chegou pra mim e falou assim: Catherine, para com isso, você é minha filha, minha filha. E eu perguntava: mãe, eu sou filha do Moacir? Ela falava assim: Catherine, para com isso. E sabe, e sempre foi assim, eu cresci assim. Com os meus 11 anos, 10 para 11 anos, assim, a minha avó uma vez foi na casa de material, a casa de material que é do meu pai e do meu tio, e chegou lá e foi o primeiro contato que eu tive com eles dois. O meu pai é sempre lá de longe, em cima do balcão, e o meu tio na frente, falando e coisando com a minha avó, então, mas eu agi naturalmente, porque eu não sabia absolutamente de nada, né? Então eu era uma criança que eu fui na casa de material pra minha avó comprar as coisas e eu conheci os donos de lá. Normal. Aí ele me deu uma corda, meu tio me deu uma corda, que eu lembro disso até hoje. Ele me deu uma corda e eu vim pra casa, toda feliz da vida, com uma corda nova pra brincar de pular corda, eu adorava. E no meio do caminho minha avó falou assim: aquele moço que te deu a corda, ele diz que é seu pai, mas a sua mãe diz que não é. E eu nem ligava muito pra essas coisas, eu era criança, né? Então continuou com isso, aos 16 anos eu perdi a minha mãe. Com isso eu também perdi o pai, né, que o meu padrasto se afastou da gente e tudo mais. Então foi uma fase muito difícil pra mim, não só por ter perdido a mãe, mas por ter perdido o pai também, né. E aí foi quando eu casei, tive filho, e com 18 anos, somente com 18 anos, que eu fui descobrir realmente, assim, eu fiquei na dúvida se eu era filha dele ou não. Porque a coincidência, né, as coisas do destino, como é que são. O marido de uma prima minha tava trabalhando na clínica dentária do meu pai. E ele estava conversando, né? Ele estava conversando com meu pai e meu pai falou que tinha uma filha no São José e nananã e tudo mais. E falou o nome da minha mãe, que era Eliane, e a filha era Catherine. O marido da minha prima juntou as coisas e contou pra minha prima. Minha prima veio, me contou. E quando ela me contou, eu fiquei naquela dúvida, encurralei minha avó na parede e falei: vó, o que é isso? É possível? Aí ela falava assim: Catherine, eu não sei. Eu sempre encurralei tua mãe, sempre perguntei tua mãe, sua mãe sempre falou que não. Mas antes dela morrer, ela falou que se caso você não fosse filha do Moacir, você poderia ser filha do Rogério. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas aí eu fiquei pé da vida, né? Porque eu falei assim: eu tenho 18 anos, ele nunca me procurou, é sinal de que ele não quer ser meu pai, né? Se ele sabe que eu sou filha dele, nunca me procurou, então que se dane, eu vivi a vida toda sem ele, eu não quero saber dele. Então, eu totalmente ignorei também, não quis saber dele, que se dane, blá blá blá. Continuei vivendo a minha vida. Quando eu fiz 21 anos, faltava um mês pra mim completar 21 anos, né? Apareceu o meu tio, que o meu tio sempre achou que ele fosse o meu pai. Deixa eu contar direito a história. A minha mãe namorava o meu tio, sendo que meu tio era muito galinha, saia ficando com todas as mulheres e tava nem aí, meu tio sempre foi assim. E ele virou pra minha mãe e falou assim, eles terminaram e a minha mãe queria voltar, algo do tipo, foi a história que ele me contou. E ela chegou pra ele e falou assim, ele chegou pra ela e falou assim: ai, meu irmão aí, fica com ele, que não sei o que, tipo assim, desnobe. Mas aí minha mãe pegou de raiva e falou: ficou com meu pai apenas uma vez e eu tô aqui, entendeu? Então, depois disso, aí meu tio, um mês antes de eu completar 21 anos, o meu tio apareceu aqui em casa, conversou com a minha avó. Eu não morava aqui, eu tava casada na época. Apareceu aqui, conversou com a minha avó, falando pra minha avó me convencer a fazer o DNA com ele, porque ele era meu pai, ele era meu pai, era meu pai.
E tá, minha avó ligou, conversou comigo, eu resolvi conversar com ele, descobrir a história, tentar saber o que que era, né? Aí eu vim, conversei com ele me contou toda essa história, ele disse que me procurou a vida toda, eles tentaram roubar cabelo meu pra fazer DNA, encurralavam minha mãe na parede, minha mãe sempre fugindo, sempre falando que não era filha, que não era, que era do Moacir, pronto. E conclusão da história, eu resolvi fazer o DNA com eles. No caso era com meu tio, eu ia fazer o DNA apenas com meu tio. Aí eu fui conhecer o meu pai, né? Era dúvida entre os dois, então eu fui conhecer ele. O certo era eu fazer DNA com meu tio e depois, se desse uma porcentagem bem alta, eu faria com o meu pai. Mas aí a gente se encontrou, quando a gente se encontrou, eu olhei pro meu pai olhou pra mim, foi aquela coisa forte, sabe, gente? Ninguém acredita, parece que só a mãe tem uma ligação forte com a filha, mas o pai também tem. Porque quando eu olhei pro meu pai, eu senti um friozinho na barriga. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei pra minha avó foi o seguinte, eu falei, vó, eu queria muito ser filha do Alex, mas eu tenho certeza que eu sou filha do Rogério. E ele, quando ele chegou na casa dele, né, ele virou pra minha madrasta e falou assim, pode-se fazer o DNA que for, ela é minha filha, eu tenho certeza que ela é minha filha. Sendo que eu ia fazer o exame de DNA só com meu tio. Só que como meu pai tinha certeza que eu era filha dele, ele resolveu ir fazer o DNA também. Fiz o exame de DNA com os dois. Um mês depois, mais ou menos, saiu o resultado do exame de DNA. Deu 93% do meu tio e 99,99999% com meu pai. E, assim, de início eu fiquei muito triste. Porque, mais uma vez, o meu pai, ele é meio assim, ele não é de agir por impulso. Ele é de pensar muito e depois agir, entendeu? Já eu não, eu já ajo no impulso. Então, meu tio soube o resultado e veio me falar, né, ó, infelizmente não foi como a gente queria, você não é minha filha, mas você é da família, você é filha do Rogério. Mas eu fiquei muito triste porque eu queria que meu pai tivesse vindo falar comigo, sabe? E ele não veio. E daí se passaram uns 2, 3 dias mais ou menos, e eu super chateada porque até então ele não tinha vindo falar comigo. E eu falei com a minha avó, eu falei, também que se dane, pra que eu fui procurar essa história? Eu tava super chateada, mas meu pai tava tentando organizar as ideias dele no lugar, sabe? Pra depois vir conversar comigo. Ele não sabia o que falar, como começar um assunto, sabe? É uma situação estranha, mas tá. Aí um dia eu tava no trabalho, eu trabalhava com professora, ele me ligou e perguntou se ele podia me buscar no trabalho pra gente conversar um pouco e tudo mais. Eu resolvi deixar, né? Eu sempre acabo assim, eu fico durona, com raiva, mas depois eu acabo agindo com o coração e deixei ele lá me buscar. Ele foi me buscar, a gente saiu de carro e ele veio conversando comigo, me contando toda a história, que pelo fato, né, da minha mãe a minha mãe namorava com meu tio, aí logo em seguida ela ficou com meu pai, e em seguida, assim, aí só foi uma vez e ela conheceu o meu padrasto, aí teve uma relação com o meu padrasto, começou a namorar o meu padrasto, entendeu? Então meu pai, ele ficou na dúvida, minha mãe chegou pra ele e falou assim, eu tô grávida e tal, mas como que ele ia provar pra ele que o filho era dele, entendeu? Ele ficou também na dúvida, poderia ser dele, poderia ser do meu tio, ou então até mesmo do Moacir, que foi o que me criou. E conclusão da história, gente, depois disso, meu pai me tirou do meu emprego, me levou pra trabalhar com ele. Hoje eu trabalho com meu pai na empresa dele, nas coisas de materiais, na gráfica, tudo que meu pai tem, eu trabalho junto com ele. A nossa relação, assim, a gente só tem 2 anos que a gente se conhece. E agora, no caso, esse mês faz 2 anos que a gente se conhece. É o 2º Dia dos Pais que eu tô com ele. E a nossa relação ainda não é totalmente de pai e filha. Assim, a gente tenta, porque é difícil, né, gente? A gente viveu a vida toda um longe do outro. E agora resgatar tudo aquilo que a gente perdeu é difícil, é mais complicado, é uma situação mais complicada, né? Mas a gente tenta buscar, assim, esse envolvimento dos dois. É meio estranho ainda, eu confesso que eu não tenho totalmente aquela coisa de pai e filha como eu tinha com meu padrasto, que depois que minha mãe morreu ele se afastou da gente. Mas com meu pai tá indo devagar. Eu logo em seguida, eu quis logo chamar ele de pai, porque muitas meninas perguntam, Kate, como é que foi chamar ele de pai a primeira vez? Logo assim que eu descobri que ele era meu pai, eu comecei a tentar chamar de pai pra me acostumar, porque se eu começasse a chamar ele de Rogério, eu não ia conseguir depois chamar ele de pai, entendeu? Ia ser mais difícil, então era melhor já ir chamando de pai pra poder acostumar de vez. Eu acho que no começo foi muito difícil, até mesmo porque eu tinha uma madrasta que eu não conhecia e um irmão menor e
Gente, é estranho, sabe? Às vezes eu me sentia uma intrusa naquela família, entendeu? Família construída ali, o pai, a mãe e o filho. E eu ali como uma intrusa, mas eles sempre me receberam de braços abertos, sempre me receberam com muito carinho, com muito amor. E eu acho que foi isso que faz a gente tentar se tornar uma família normal, né? Ainda é meio estranho. Como se eu fosse uma prima, sei lá, é estranho ainda, eu ainda sinto estranha. Mas é uma situação que aos poucos a gente vai se acostumando e aos poucos vai ficando tudo bom. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história, conhecido um pouquinho mais da Kate. E é isso, eu queria desejar um feliz Dia dos Pais a todos os papitos do mundo, inclusive ao meu. Queria dizer que o senhor é muito importante pra mim, apesar da gente não ter vivido toda a vida, né, tudo que eu tinha direito e o senhor tinha direito de ter curtido, que era a gente ter crescido, eu ter crescido ao seu lado. Não foi possível, mas hoje a gente tenta resgatar tudo isso e isso é muito importante pra mim, sabe? É importante ter o senhor hoje na minha vida e eu ter o meu pai de verdade, né, o meu pai do meu sangue. Então é isso, chega de falar que eu falo muito. Um super beijinho a todas, feliz Dia dos Pais a todo mundo e bye bye!